Você, pai e mãe, que percebeu no seu filho o aparecimento de várias bolinhas da cor da pele e certamente ficou preocupado. Você já ouviu falar em molusco contagioso? Venha comigo nesse vídeo que eu quero falar com você sobre essa condição e ainda no final do vídeo eu vou te dar dicas muito úteis para prevenir o aparecimento do molusco contagioso. Eu sou Cristiane Cárcano, médica dermatologista, especialista em doenças de pele e de cabelos. Vamos lá? O que é o molusco contagioso? O molusco contagioso é uma doença exclusivamente da pele provocada por um vírus que se chama poxvírus. Na verdade, são vários vírus, vários subtipos de vírus. Então, como que acontece, como que a gente pode identificar as lesões de molusco contagioso? O molusco contagioso, ele é uma doença que acomete exclusivamente a pele. Então, o aparecimento dessa lesão pode ocorrer em qualquer local da pele. É mais raro a gente observá-lo nas mucosas, como por exemplo nos lábios e na região genital. A pele realmente é mais afetada. Crianças costumam ter a lesão na região do rostinho, na região do pescoço, pode acometer o tronco, em áreas de dobras. Então ele pode aparecer de forma isolada ou até mesmo múltiplas lesões agrupadas e às vezes até a gente observa mesmo o surgimento do molusco de uma forma linear, uma lesãozinha assim seguida da outra. Inclusive, ela pode se juntar, essas lesões podem se agrupar e formar lesões maiores, mas em geral são essas lesões formas que a gente chama bolinhas, que tem uma umbilicação central que nada mais é do que um discreto rebaixamento, como se fosse ali um furinho na sua região central e que normalmente são da cor da pele. Porém, o molusco, gente, ele pode se inflamar, isso mesmo, é uma lesão que pode sofrer inflamação e ficar vermelhinho, irritado. Na maioria das vezes, as pessoas não têm sintoma nenhum. A criança, o adulto, não vai ter sintoma. Porém, quando o molusco inflama, fica inflamado, vermelhinho, ele pode coçar muito e, eventualmente, uma complicação que podemos observar é o aparecimento de infecção secundária, porque a pessoa manipula aquela lesão, ali manipula com a unha e a infecção acaba sendo uma complicação do molusco contagioso. Crianças que possuem dermatite atópica frequentemente têm molusco. E um dado interessante é que elas frequentemente têm moluscos maiores e lesões mais resistentes, recidivantes e de mais difícil tratamento. Então, se você tem aí uma criança, se você conhece uma criança ou até mesmo um adulto com dermatite atópica, ficar muito atento porque é necessário um acompanhamento mais próximo, porque essas lesões elas podem ser mais resistentes, recidivantes e podem incomodar bastante o paciente. Como que ocorre a transmissão? Como que a pessoa desenvolve o molusco contagioso? As principais formas de transmissão é contato direto, ou seja, uma pessoa transmite para outra, uma vez que haja contato com as lesões em atividade. Outra forma de transmissão é o que a gente chama de contato indireto. O que é isso? Através, por exemplo, do compartilhamento de objetos, isso chama-se fomites. Um exemplo é o uso de uma toalha de banho, um compartilhamento da toalha de banho ou, por exemplo, de roupas. E ainda existe uma terceira forma de transmissão que se chama autoinoculação, que é quando a pessoa manipula aquelas lesões com as unhas e aí a doença vai se espalhando. O molusco contagioso pode afetar pessoas de qualquer idade, então pode acometer qualquer faixa etária, mas principalmente a faixa etária assim, mais afetada são as crianças de 1 a 5 anos de idade. Então, nesse vídeo eu vou falar muito sobre o molusco, sobre como abordar o molusco nas crianças, porém, pode acontecer em qualquer faixa etária. Em adultos, quando observamos muitas lesões de molusco, sempre devemos pesquisar baixa da imunidade, se tem alguma doença ou alguma condição clínica que está levando à diminuição da imunidade. E outro ponto importante no adulto é o aparecimento de lesões na região genital. Então, a gente também pode correlacionar o molusco contagioso como uma doença infecciosa transmitida por contato sexual. Tá? Então, assim, interessante essa abordagem no adulto, um pouco diferente da criança, mas algo que a gente sempre fica muito atento na dermatologia. E como é que a gente pode eliminar, tratar o molusco contagioso? O molusco contagioso, ele pode ser manejado de várias formas. Existe uma situação
que muitas vezes os pais não querem necessariamente tratar o molusco, né? Então, isso pode ser feito sim. Em algumas situações, nós observamos uma melhora espontânea do molusco contagioso, mas isso pode levar de 2 a 9 meses, até mais tempo. Então, muitas vezes, não é possível fazer essa abordagem de observar, de esperar que aquelas lesões vão se resolver de forma espontânea. Por quê? Porque pode incomodar a criança, tem uma questão, às vezes, muitas vezes estética, dependendo da localização do molusco. Ele pode ficar se inflamando com muita frequência, pode fazer infecção secundária. Aquelas crianças com dermatite atópica, por exemplo, elas têm aquelas lesões mais resistentes, mais difíceis de tratar, muitas vezes recidivantes. Então, essa conduta de observar, de ver se a lesão vai sumir, em geral, não é uma conduta particularmente que eu gosto de abordar. Porque eu sempre penso que a autoinoculação, ela pode acontecer, né? Então, eu penso que tratar o molusco é sempre a melhor opção. Mas vocês vão ver que há descrição na literatura, sim, de melhora espontânea, de desaparecimento dessas lesões. Uma outra forma que a gente pode abordar é com medicamentos com pomadas, cremes ou loções de forma tópica. Então, muitas vezes esse tratamento ele é feito por um período mais prolongado, nós vamos aplicando ácidos, são diversos tipos de ácidos que podem ser usados. Para o tratamento de molusco ali naquelas áreas afetadas, com bastante cuidado, crianças pequenas, eu gosto muito de fazer a manipulação de formulações específicas para serem usadas nessas crianças, né, por conta de evitar o uso de um ácido com uma concentração mais alta e poder gerar aí algumas alterações estéticas na pele da criança. Então é um tratamento prolongado, sim, mas que tem um bom resultado. E existe uma outra forma de tratamento que é particularmente muito interessante, que são os procedimentos, que a gente pode realmente curetar, retirar aquele molusco. Então, um procedimento que nós usamos em consultório que é a curetagem. A curetagem nada mais é do que o uso de um equipamento que é uma cureta, que é como se fosse uma colherzinha vazada, onde a gente faria uma anestesia prévia. Então essa criança ela é preparada, faz uma anestesia tópica prévia e na sequência nós curetamos esse molusco com esse equipamento, com a cureta. Isso é um procedimento feito em consultório. Crianças maiores toleram super bem, viu? E mesmo crianças menores, quando é feita anestesia, elas toleram muito bem o procedimento. Outra forma de fazer a retirada do molusco pode ser usando uma agulha bem fininha, uma agulha de insulina, onde a gente fura o teto dele e faz a expressão. Você espreme, ao espremer sai uma massinha branca. Quando aquela massinha toda sair, nós usamos um cicatrizante no local e normalmente evolui muito bem. Então, assim, existem diversas formas de tratamento, isso é sempre definido na consulta médica junto com os pais, a gente sempre coloca ali todas as opções disponíveis e alinhamos as expectativas e vamos alinhar o tratamento, mas o que eu gostaria de deixar de mensagem é que é uma lesão tratável e que é bom tratar. Eu imagino que os pais sempre pensam assim, será que vai melhorar ou não, espontâneo? E eu acho que o tratamento, ele diminui a autoinoculação e também diminui a chance de infectar uma outra criança, por exemplo. Como que é a evolução do molusco contagioso? Bom, nós falamos que o molusco ele pode ter uma evolução espontânea. Mesmo sem tratamento, as lesões podem melhorar. Porém, isso é um período longo, tem que ter paciência e muitas vezes nós observamos nesse processo aí de esperar o molusco melhorar, que as lesões podem se espalhando e ir piorando. Mas, uma vez que a gente faça o tratamento, seja com o uso de medicamentos tópicos à base de ácidos, seja com o uso do procedimento dermatológico, da curetagem, nós observamos uma excelente evolução clínica e no máximo 2 semanas, as lesões estão cicatrizadas e normalmente não observamos nenhum tipo de cicatriz. Então, é possível prevenir o molusco contagioso? Sim, é possível prevenir e é possível evitar também que piore. Então, uma orientação que eu sempre dou para os pais é evitar manipular as lesões. Ficar manipulando a lesão, aquela lesão de molusco com as unhas, pode favorecer a autoinoculação e aí vão surgindo lesões em outras áreas. Então, evitar sempre manipular. A criança que fica mexendo muito, manipulando a lesão, o que eu sugiro?
colocar um band-aid, um micropor sobre aquela lesão, deixar ela ali quietinha para evitar que a criança fique mexendo na lesão e a gente não quer justamente que aquela lesão ali se espalhe e aumente em outras áreas. Outra forma de prevenir é você evitar compartilhar objetos íntimos com outras pessoas, por exemplo, a sua toalha de banho, roupas íntimas, etc. Isso ajuda muito, porque há uma transmissão, sim, que a gente chamou de indireta, que é através dos fomites, e que pode favorecer aí o aparecimento de molusco em outras pessoas. Então, evitar compartilhar esses itens pessoais é fundamental. E outra dica que eu dou sempre para prevenção é tratar. Eu sempre digo que tratar é uma boa opção, é uma excelente opção, porque a gente evita que essas lesões acabem se espalhando e também acabem transmitindo para outras crianças e outras pessoas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E até o nosso próximo vídeo.